Aleluia. Que ambiente incrível. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, gente. Uma alegria muito grande estar aqui nessa manhã. Eu sei que Deus vai mexer muito com os nossos corações. Está preparado aí? Está um ambiente gostoso, não está? Glória a Deus. Tem muita presença hoje aqui. Eu tenho certeza que Deus vai mexer com a gente. Uma coisa que eu tenho entendido nesse tempo é que se tem uma coisa que modifica a mensagem, é o ambiente, né? No ambiente de fome tudo muda. Um ambiente onde as pessoas vêm com uma única expectativa de ouvir algo do Senhor, realmente tudo pode acontecer. Eu não sei você, mas eu amo entrar em ambientes que a gente pisa o pé e a gente fica com aquela sensação de que Deus pode fazer qualquer coisa. Amém? E eu sinto que a gente está nesse ambiente nessa manhã e tenho certeza que o Senhor vai proporcionar algo incrível para nós. Você que abriu as Escrituras, Marcos 11, versículo 12. A palavra diz o seguinte: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Repare uma coisa aqui, vamos destacar isso: porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca mais, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Agora vamos lá para o versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Amém? Eu gosto muito de olhar para as Escrituras, percebendo quando o próprio Senhor, o próprio Deus, através daquilo que Ele quer liberar à humanidade. Eu gosto de analisar quando Deus Ele começa a ressignificar algumas coisas que naturalmente nós não veríamos dessa forma. A figueira era simplesmente uma figueira, mas a gente começa a perceber pelas Escrituras, e isso é uma característica de Deus. Ele pega aquilo que é natural, às vezes até cotidiano, aquilo que muitas vezes está presente no nosso caminho, no nosso dia a dia, e de repente Ele libera uma palavra sobre aquilo que muda completamente o sentido em nossos corações. E a gente começa a entrar numa espécie de didática de Deus sobre aquele ressignificar da palavra. E uma coisa que preenche o meu coração e que enche o meu coração é que quando Ele libera sobre algo uma palavra, num conceito de ressignificar, inclusive a existência de algo,
tudo é transformado ao redor disso. A gente começa a ver até esperança onde a gente nem imagina. A gente começa a sentir o agir de Deus em lugares que a gente não espera. Eu não sei se você já teve uma experiência assim, mas a palavra é cheia desses momentos, onde de repente algo de Deus é liberado e transforma completamente o pensamento, a percepção, a esperança, a fé. E através disso, as vidas que percebem aquilo que o Senhor liberou também são transformadas, porque também são ressignificadas por aquilo que a palavra libera. Eu amo esses ambientes onde o Senhor tem liberdade de ressignificar aquilo que a gente está acostumado a viver. Eu amo esses ambientes que o Senhor pode ressignificar coisas que estão ao nosso redor, que a gente está habituado a ver, mas que de repente tudo muda por causa de uma palavra. Tudo muda porque de repente algo inesperado foi liberado. Quando a gente olha para a figueira em si, a gente vê diversos exemplos disso, de momentos que a própria figueira foi usada para que houvesse liberações de significado. A própria figueira, houve momentos, por exemplo, que a própria prosperidade do reino de Salomão, isso está em 1 Reis 4, 24 e 25, foi descrita através da figueira. Eu vou ler, amém? Para a gente ir construindo algo junto. 1 Reis 4, 24 e 25. Porque dominava sobre toda a região e sobre todos os reis, aquém do Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz por todo o derredor. Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Beceba, todos os dias de Salomão. A expressão debaixo da figueira era uma expressão agora utilizada pelo Senhor, porque a Bíblia foi inspirada pelo Espírito, para poder manifestar um ambiente onde o Senhor estava. Então, aqui a gente tem a prova disso, que há elementos pela palavra que fazem com que a gente perceba que Deus pode ressignificar algo que Ele fez de uma maneira única, clara e objetiva. Então, a figueira também representou esse lugar onde Deus estava dando um tempo incrível. A prosperidade e o reino de Salomão foi representada por esse ambiente debaixo da figueira. Mas de repente Deus também dá um salto. Agora era sinal de que Deus estava agindo debaixo da figueira. Mas de repente a palavra dá um salto, e de repente a gente vê um outro exemplo. Mas agora é um exemplo de juízo e julgamento. De novo, ele pega um elemento natural e ele ressignifica para poder revelar aquilo que ele de fato estava fazendo. Joel 7, a palavra diz: fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca e lançou por terra, e seus sarmentos se fizeram brancos. Aqui já a palavra usa a figueira para expressar juízo e julgamento. A figueira aqui
agora ela foi destroçada. Deus mexeu com essa figueira e é uma palavra revelada para toda uma geração, dizendo: olha, agora é um tempo de juízo. Então, mais uma vez, algo que fazia parte de uma criação de Deus foi ressignificado por uma palavra que foi lançada. Agora eu te pergunto: se Deus é capaz de fazer algo com uma figueira, imagina com você, meu irmão. Estar com Deus é estar em um ambiente que a esperança jamais morre, que a palavra jamais passa, e vem tempos e estações, mas aquilo que Ele quer lançar sobre nós não pode ser parado por qualquer impedimento. Deus pode entrar agora na sua história e ressignificar toda a sua essência com apenas uma palavra. Arandara choro dorocheira da nação. Basta apenas um momento, um milésimo de segundo, para Ele invadir o seu coração e transformar os seus pensamentos, motivações, planos de esperança. Ah, meu Deus do céu! Deus é perito em ressignificar. Ah, meu Deus do céu, Ele é perito em ressignificar elementos naturais, coisas do nosso cotidiano. Mas quando eu olho para a palavra, erga suas mãos um pouquinho, vem comigo, vem comigo. Ah, eu sinto uma liberação de Deus essa manhã. Um selo em meu coração, Tu és o meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim, me sinto seguro. Como um selo em meu coração, Tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim, me sinto seguro. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem Teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei, e o que eu preciso é estar contigo. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem Teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei, e o que eu preciso é estar contigo. E o que eu preciso é estar contigo. Precisa estar contigo, e o que eu preciso
mais uma vez. Isso, cante! E faz a eternidade se alinhar com o Natural. Vocês. E da terra aviva-nos, 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 Senhor, aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. E ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Sim, fere meu coração, fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. E ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Aleluia. Você, sem perder essa presença, senta um pouquinho. Ele já está ressignificando os sentidos aqui nessa manhã. Aleluia. Aleluia. É muito gostoso quando o clamor é maior do que qualquer mensagem. Esse é um daqueles momentos que às vezes não dá mais vontade de falar, dá vontade é de se lançar na presença dele. Aleluia. Então nós vimos nós vimos a palavra passando e ressignificando a figueira. Nós vimos que ela representou a prosperidade do rei de Salomão, juízo e julgamento. E uma coisa que eu vou falar que já faz parte do que nós lemos, ela também representou Israel. Ela também simbolizou a nação de Israel e sua infertilidade espiritual. Isso está em Mateus 21:19. Mas ela também significou um aviso de vigilância
espiritual, e que com isso Deus revelou através desse ressignificar também algumas coisas relacionadas à vigilância, no sentido de perceber elementos que revelavam a segunda vida de Jesus. Isso está em Mateus 24, do 32 ao 33. Ali havia sinais que precediam a segunda vinda, elementos que são liberados como sinais proféticos, que ressignificam movimentações, que trazem consigo temor, pensamentos, que trazem consigo novos objetivos, novas perspectivas, e que nos levam a uma atenção que é devida com aquilo que o Senhor está revelando através da sua palavra. Ele é perito em transformar o significado de todas as coisas. Mas eu queria, com vocês agora, eu queria que a gente se atentasse a um pequeno detalhe. Por que Jesus ele vai até a figueira fora da estação esperando figo? Às vezes eu dou uma encasquetada com algumas passagens. Obrigado. Eu fiquei pensando, por quê? Porque olhando para aquilo que é natural, cada fruto tem a sua estação, não tem? E às vezes a gente até fala isso, não, às vezes a gente não está dando fruto agora porque a gente não chegou na estação. Porém Jesus, ele foi fora da estação, com a expectativa de encontrar o fruto. Agora por quê? Eu preciso entender alguns elementos que são muito importantes. Primeiro, nós precisamos entender o que estava manifesto já sobre a figura de Cristo. O que já estava manifesto sobre quem Ele era. Irmão, se você parar para pensar, a proposta de salvação que estava em Cristo, ela ressignificou a humanidade. Porque se você parar e observar, você vai ver que o primeiro Adão, ele foi criado já como uma figura adulta, não foi? E a palavra diz que Adão, ele era filho de Deus. Isso está em Lucas 3,38. Cainã, filho de Enós, Enós, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Adão era filho de Deus, mas ele nasceu como uma figura adulta. Primeiro ponto, eu vou começar de Adão para a gente ir até o último Adão, Jesus. Primeiro ponto, por que Deus fez ele já como figura adulta? Porque sobre ele estaria níveis de autoridade. E esse nível de autoridade que Deus ia liberar sobre ele, não podia encontrar nenhum nível de infantilidade. Existem aspectos de autoridade que são liberadas, que não podem encontrar características infantilizadas em nós. Então ele faz já como figura adulta, mas ele fez um filho, porém Adão era um filho criado. Adão tipificava a Cristo, e ele era um filho criado. Ele foi criado como filho, estava dentro de um propósito, recebeu níveis de autoridade, mas era um filho criado.
Só que eu amo quando Deus trabalha, porque, lembra que eu falei, Ele é perito em ressignificar coisas que são naturais. Mas algumas coisas ao redor de que Adão ia viver, inclusive com a sua mulher, já trazia uma perspectiva sobre aquilo que um dia Deus ia fazer na face da terra. Então, se você pegar as escrituras, você vai ver que Deus fala com Adão e sua mulher antes de trazer Adão e sua mulher para o universo físico. Parece uma loucura, mas está na tua Bíblia. Quando nós vamos em Gênesis 1, versículo 28 e diante, que a palavra fala, e Deus os abençoou, Ele diz: sejam férteis, multipliquem-se, encham, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que movem pela terra. A gente vê princípios de autoridade. Só que o homem, ele só foi feito no capítulo 2, no versículo 7. Então, Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então Deus, Ele libera uma palavra sobre a imagem espiritual, porque Ele fez o homem imagem e semelhança. E antes de trazer essa realidade para o mundo físico, Ele libera os seus princípios para essa imagem espiritual. Deus faz primeiro o espírito do homem, e dentro de um princípio de casamento, homem e mulher, os dois já eram um. E Ele libera antes de trazer para o universo físico. Ele fala: olha, vocês vão ser fecundos. Sabe o que Ele estava dizendo? Eu vou trazer para o meio da aliança de vocês, que é uma aliança espiritual, um aspecto de algo que eu ainda vou fazer. Porque para mim, quando Deus fala sede fecundos, Ele libera um desejo, o desejo de gerar seus filhos sobre a terra. Então cada vez, lá atrás, na velha aliança, que uma mulher engravidava, o seu ventre era um clamor daquilo que Deus ia fazer com os seus filhos. Porque em Adão, aqueles que nasciam, eles iam na perspectiva de filho criado e não gerado. Mas cada ventre era uma profecia de uma vontade daquilo que o Pai ia estabelecer sobre a terra. E a palavra fala que Jesus, Ele foi o último Adão. E Adão fala de humanidade, ou seja, Jesus foi o último tipo de humanidade para Deus. E como Jesus veio ao mundo, Ele não veio como uma figura adulta. Por quê? Porque Ele precisava resgatar a cada um de nós. Então Ele veio na melhor partícula de matéria para poder desenvolver a humanidade novamente nele. Por isso que o ventre de Maria foi escolhido, e ela foi concebida do Espírito Santo. O que estava sendo gerado ali era toda a humanidade como filho. Ou seja, agora nós não estamos ligados ao primeiro Adão, nós estamos ligados ao último Adão. Não somos filhos criados, somos filhos gerados pelo Espírito Santo de Deus. Agora precisamos entender alguns aspectos, porque homem e terra estavam ligados. Deus fez o homem da terra, não fez? Do pó da terra. E Ele sopra nas narinas do homem, e o homem passou a ser alma vivente. A gente continuou, Adão continuou sendo barro. Ele tem a habilidade de liberar um sopro que transforma qualquer matéria naquilo que Ele deseja. Sabe o que Ele estava comunicando no sopro das narinas do homem? Que a transformação da terra estaria sobre o homem. Por isso que quando o homem peca, nascem espinhos e abrolhos. A terra reagiu
ao pecado do homem, porque homem e terra estão ligados, mas ele já se pré-comunicou quando soprou nas narinas do homem, e mudou, a matéria mudou, ela foi transformada. Ele já estava comunicando: olha, já estou abrindo um portal profético sobre o homem. A transformação da terra, a autoridade que transforma a terra estará sobre o homem, mas não sobre qualquer homem. Não é sobre o filho criado, é sobre o filho gerado. Quando nós nascemos de novo, nós não nos ligamos a Adão, nós somos um em Cristo. A proposta da salvação refez a humanidade debaixo da ação do Espírito. Por isso que a igreja só pode nascer quando o Espírito foi derramado, porque a ideia de Deus era continuar gerando seus filhos através da ação do Espírito. Uau! Agora, o que estava diante da figueira? Ele era o último Adão, amém? O que estava diante da figueira? Nós ainda estamos num processo, porque as coisas de Deus, elas já são e vão sendo. Existem realidades que já foram liberadas sobre nós. Nós somos um em Cristo, porém há um estágio de transformação que ainda não vivemos, porque nós ainda não vimos assim como Ele é, e nós não recebemos ainda o corpo glorificado. Então nós temos uma natureza pecaminosa. Qual é a condição física? Natureza pecaminosa. Qual é a condição espiritual? Essa natureza não altera mais os princípios espirituais que estão sobre esse elemento. Somos um em Cristo. Por isso que é tão importante o novo nascimento, o batismo em águas, que simboliza uma nova natureza debaixo da ação do Espírito. Ele ressignificou a humanidade quando a humanidade foi gerada novamente no ventre de Maria. Eu gosto de dizer, eu falo muito isso, que enquanto aquele feto se desenvolvia, era toda a humanidade sendo novamente desenvolvida através do verbo. Ah, meu Deus! Agora não tinha mais a ver com uma natureza caída, mas com uma natureza capaz de obedecer à vontade do Pai, capaz de morrer pelo propósito do Pai, capaz de suportar tudo o que precisava ser suportado por causa do Pai. Esses são características, sinais de uma geração gerada pelo Espírito, que não tem mais a sua vida como preciosa, mas que se entregam todos os dias à vontade do Pai. São pessoas que não se distraem mais com as coisas desse mundo. A glória humana não fala mais aos seus corações, porque sabem o valor do lugar secreto, sabem o valor da presença, sabem que cada vez que aquele Espírito age no seu interior, aspectos dos filhos, do filho começa a ser revelado nessa essência, e ele vai gerando seus filhos através da ação do Espírito. Agora, se o primeiro Adão foi o portal de entrada do pecado, isso atingiu a terra. O que simbolizava o último Adão? Porque Jesus, ali, estava presente o que nós ainda seremos. Porque as coisas já são e vão sendo. Lembra que eu falei? Ainda falta o nosso corpo ser glorificado, mas em Jesus, a excelência de Deus. Então ele era o que um dia nós seremos plenamente, quando recebemos um corpo glorificado. Por isso que quando a gente recebe um corpo glorificado, a palavra anuncia em Apocalipse novos céus e nova.
Porque a terra e o homem estão ligados. Então quando o homem receber o corpo glorificado, essa terra vai ser transformada completamente. Mas agora, à medida que eu caminho, a terra vai sendo modificada. É onde está a ardente expectativa da criação. Que os filhos, fala para mim, que os filhos se manifestem. À medida que o Espírito se manifesta em você, o lugar onde você está também é transformado. São princípios que a gente não pode perder de vista. A terra também é transformada. Sabe que a gente vê alguns elementos disso. Por exemplo, quando a gente vai em Gênesis 26, versículo 2 e diante, fala de Isaac entrando em Gerar. Como isso fala ao meu coração. Porque Gerar era uma terra árida, era como um deserto. E eu preciso entender alguns aspectos aqui. Abraão, ele foi pai de multidão, mas Isaac, ele foi o filho que seria sacrificado. Então Isaac representa o filho, amém? E ele vai para Gerar. Olha que a palavra diz: e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, fique na terra que eu lhe indicar, permaneça nessa terra, e eu estarei com você e o abençoarei, pois a você e aos seus descendentes darei todas as terras, e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. Multiplicarei os seus descendentes como as estrelas do céu, e lhes darei todas as terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus decretos e as minhas ordenanças e as minhas leis. Então Isaac ficou em Gerar. Versículo 12: Isaac plantou naquela terra, e naquele mesmo ano colheu 100 vezes mais do que havia semeado, porque o Senhor o abençoou. Você consegue entender esses aspectos? Abraão obedeceu, e agora era a vez de Isaac. Porque a gente fala de bênçãos que são bênçãos geracionais, mas é uma coisa que a gente precisa entender: a obediência também precisa ser geracional. É uma coisa que eu ensino para os meus filhos lá em casa: filho, o papai vive para Jesus. Essa foi a escolha do papai. Mas um dia, meu filho, você vai ter o seu momento de fazer a sua escolha. E se você fizer como o papai fez, as promessas que um dia foram lançadas para o papai alcançarão a sua casa e a sua vida. Porque é assim que o Senhor trabalha. A obediência também é geracional. E qual foi a direção para Isaac? Olha, vai Gerar. Gerar era um lugar que se plantasse não nascia. Era como um deserto. E qual era a ordem? Isaac planta. Lembra que eu falei? A palavra, ela ressignifica o que naturalmente a gente enxerga. E quando ele vai em obediência, ele lança a semente, a terra reage à obediência dele.
E ele começa a ver que cada semente dava 100. E Deus começou a prosperar na terra da improbabilidade, do impossível, onde não havia um elemento sequer à vista dos homens para que essa palavra se cumprisse. A obediência transformou a terra. Por quê? Porque enquanto Isaac obedecia, a terra onde ele estava também era transformada por aspectos sobrenaturais. Olha o tamanho disso. Agora imagina, quando a gente olha para Jesus, Jesus, a perfeição, a excelência, Ele é o que ainda seremos, não é? Amém? Ele é o que ainda seremos. Porque uma coisa que você precisa entender, e eu já vou chegar ao porquê do fruto, mas deixa eu só trazer mais um elemento que é importante para cada um de nós. Uma vez eu estava lendo Lucas 4, e eu te confesso que a minha matemática não bateu. Eu ficava pensando, porque em Lucas 4 a gente vê que o Espírito, eu vou falar de forma resumida para a gente ganhar tempo, que o Espírito, que é santo, levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu não sei se você já parou para analisar essa passagem, mas eu, que sou meio doido mesmo, e confesso, eu comecei a montar uma espécie de ringue. Sabe ringue, UFC? Eu fiquei imaginando Jesus de um lado e o diabo do outro. Irmãos, quem é que tem mais força? Jesus ou o diabo? Aí de novo a minha matemática não bateu. Porque se a questão era só Jesus e o diabo, se Jesus desse um peteleco Satanás, até agora ele estava tonto ao redor da terra, ia ser nocaute na hora. Eu fiquei entendendo a lógica. Peraí, se o Espírito que é santo, quando a gente olha para o Espírito, a gente entende tanta coisa que é liberada. Os filhos são gerados através do Espírito, os filhos são direcionados pelo Espírito. É o Espírito que libera os 5 ministérios, os dons. É o Espírito que potencializa aquilo que Deus quer fazer em cada um de nós. Ele age através do Espírito. Mas, de repente eu vejo o Espírito que é santo levando Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Na minha matemática não havia lógica. Não havia lógica. Espírito que é santo levando Jesus para ser tentado pelo diabo, não é lógica nisso. E aí começou a me dar um certo temor, porque se ele levou Jesus e o Espírito agora está em mim. Só que eu comecei a falar: olha, Espírito Santo, vamos fazer um acordo aqui. Eu não sei se eu tenho essa força toda, né? Então pega leve. E aí o pior aspecto é que Jesus ainda jejuou 40 dias para lidar com o diabo. Se Jesus teve que jejuar para poder entrar nessa dimensão, imagina a gente. E aí eu comecei a pensar: tá, o que está acontecendo aqui? Aí vem aquele pedido, né? Senhor, traz o significado daquilo que o Senhor está ressignificando. E aí me veio na mente este aspecto que é muito importante. É que Jesus, o verbo, se fez carne, e ele era o último Adão, ele era toda a humanidade. Então a questão do Espírito não era Jesus vencer o diabo, mas era a humanidade em Cristo vencer o diabo. Isso foi antes do ministério público de Jesus acontecer. Eu preciso entender alguns aspectos aqui. Então ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Ele jejuou 40 dias. A primeira tentação foi transformar a pedra em pão. A segunda tentação foi poder e glória dos reinos. A terceira, pular do pináculo e dar ordem para que ele provasse quem ele era.
E ele foi vencendo cada etapa. Tudo aquilo que podia derrubar a humanidade foi vencido ali. Enquanto Jesus vencia o diabo no deserto, todos nós vencíamos em Jesus. E um dos aspectos que eu quero destacar é que a ideia de Satanás, e um desses momentos, era dar os reinos do mundo, porque foi dado a ele. Eu preciso entender a perspectiva aqui. Qual era a ideia de Deus desde o início? Multiplique-se, se espalhem pela terra. Porque enquanto o homem se espalhasse em Deus pela terra, a terra se manteria abençoada. Vocês conseguem entender isso? Só que o homem, ele acabou pecando. Isso atinge a terra. Mas a proposta de Deus ainda não mudou. Porque lá atrás ele já tinha estendido um portal ao homem de transformação da terra. Nós já falamos isso. Então o desejo de Deus ainda era manter um certo envio daqueles que eram dele para transformar a terra. Estão comigo? Então Jesus nega os reinos. Por quê? Porque ele não ia fazer, naquele momento ele não ia fazer isso. Naquele momento ele não ia tomar os reinos da terra. Ele tomou no sentido espiritual, mas no físico isso ia acontecer num princípio de algo vindouro, através de outros filhos que viriam à terra. Estão comigo? Porque uma coisa que o diabo não entende é continuidade. Ele não sabe o que é permanecer em Deus. Está aí uma luta que ele não venceu. Aí Jesus não. Enquanto ele vencia, a humanidade vencia. Só que tem uma coisa. Depois ele começa, e o ministério dele começa a ser visto. Então ele é aquilo que nós ainda seremos. Por quê? Porque ele foi tentado em todas as coisas e ele venceu, e nós vencemos através dele. Ele era um tipo de humanidade sobre a terra que nós ainda seremos. Você pegou isso? Então tá. Agora volta para a figueira. Então ele chega na figueira, fora da estação do fruto. E ele vai até a figueira para poder pegar do fruto dela. Por que ele esperou o fruto? Porque nele estava a transformação da terra e de tudo que na terra há. Então se a figueira tivesse fruto, ela estava ligada ao que ele era. Mas como ela não tinha fruto, ela estava ligada ao homem caído ainda. Por isso que ele seca a figueira. Ele estava anunciando uma realidade espiritual sobre a terra. Ele estava dizendo: quando o que eu sou se manifestar em cada um, aquilo que nasceu, que tem natureza ligada à queda, vai secar, vai ser tirado da terra. Por isso que ele foi fora da estação. Porque existem coisas do princípio espiritual que estão além das estações. Tem a ver com princípios de Deus já estabelecidos. Não tem a ver com tempos épicos apenas desse mundo ligado à terra, mas tem a ver com uma condição sobrenatural. Você precisa trazer isso para a sua vida. Por quê? Porque Ele pode te enviar a desertos dessa terra. Ele pode te colocar diante de figueiras que nunca deram fruto. Mas uma palavra pode transformar completamente o ambiente que essa natureza está inserida. Uma palavra. Uma palavra. Repare uma coisa. Depois da ressurreição, de novo em jejum, Jesus vai até os apóstolos.
Eu quero complementar uma das mensagens incríveis que nós ouvimos aqui esses dias, do meu amigo Rafael Lopes, com relação a missões. Mas quando ele começou a ser assunto aos céus, ele libera uma palavra que nós chamamos de grande comissão. Qual é a palavra? Fala bem bonito, fala. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda. Você não prega o evangelho só para árvores, você prega o evangelho para pessoas, mas na qualidade de criatura. Por quê? Porque quando a palavra é liberada, se ela se arrepender, ela deixa de ser criatura, filho criado, e passa a ser filho gerado pelo Espírito. O que Jesus estava dizendo? Olha, essa humanidade agora ressuscitou comigo. Nada mais pode separar essa humanidade de mim. Por isso que ele não subiu em corpo glorificado, ele subiu como homem. Por quê? Porque toda a humanidade estava sendo levada a Deus através de Cristo. Esse é o princípio espiritual. Não há mais condenação. Não há mais condenação. Eu vou falar de novo. Não há mais condenação. Não há mais condenação. Verdadeiramente somos. Fala bem bonito, fala. Verdadeiramente somos. Fala bem alto para o diabo ouvir. Ah, meu Deus, verdadeiramente somos livres. 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 Agora olha só. O que você acha, pastor Caio, meu amigo? Por que você acha que havia uma expectativa no coração de Jesus de enviar aqueles que viriam? Um dia vai ser completo, vai ser pleno. Toda a terra, ela vai ser nova. Novos céus e nova terra. Mas agora a transformação está por conta nossa. Está por sua conta. Deus já colocou a resposta para essa terra dentro de você. Deus já colocou a transformação. Se a terra ainda está seca, é porque os filhos não se manifestaram. Se as figueiras não estão dando fruto, é porque os filhos não se manifestaram. Mas quando eles se manifestam, a terra reage, a criação reage. Por isso você precisa entender uma coisa. Eu faço isso, eu desço, depois não sei como subir, mas vamos lá. Você precisa entender uma coisa. Jesus, como homem, ele foi capaz de andar sobre as águas. Porque o que estava manifesto muda o comportamento da criação, muda a essência da criação, e a criação reage, responde à expectativa do Filho que foi manifesto. E eu vou falar um negócio para finalizar. Fica aqui entre nós. Mas às vezes eu tenho a graça de Deus, e eu agradeço a Deus por isso. Deus me deu algo, um presente de poder colaborar com o desenvolvimento de igrejas e de ir de cidade em cidade. E às vezes a gente chega na cidade, as pessoas vêm contar os problemas da cidade. Às vezes dá vontade de falar: olha só, pastor, querido, deixa eu te dizer uma coisa, eu já sei qual é a consequência do pecado, mas o que eu espero ver é a manifestação dos filhos na cidade. É tipo Atos 19,
Paulo entra em Éfeso e ele vai procurar os discípulos. Peraí, tem uma realidade espiritual, estão vindo aqui adorar Diana, estão vindo aqui a um teto espiritual meio estranho, mas cadê os discípulos? Cadê os homens que já ouviram do Evangelho? Cadê esses homens? E eles se reúnem. E a primeira pergunta, que é uma pergunta que para mim, debaixo de um discernimento incrível, ele pergunta que batismo fossem batizados. Aí eles disseram, não, a gente foi batizado no batismo de João. O que é o batismo de João, irmãos? Eu estou estudando como é que eu subo de volta agora. Gente, câmeras, perdão. Rapidinho. Com licença que eu estou achando o caminho de volta aqui. Essa é a minha cara. Onde é que eu estava? Aonde? Ah, obrigado. Batismo de João. Ai, meu Deus. O batismo de João é o batismo de arrependimento. Sabe o que ele viu? O que é uma realidade espiritual nas nossas igrejas até hoje. Muita gente vive de batismo de arrependimento. Peca e se arrepende, pega e se arrepende, pega e se arrepende. Sabe o que Paulo fez? Ele perguntou, vocês não ouviram falar sobre o Espírito Santo? Sabe o que a palavra diz? Eu já estou me arrepiando todo. Que ele impôs as mãos sobre os discípulos e eles foram batizados com fogo. A partir daquele momento, a glória de Deus ressignificou aqueles homens. E agora eles não eram filhos criados, agora eles eram filhos gerados pelo Espírito. Agora a realidade de Éfeso podia ser transformada pela manifestação dos filhos. Sabe o que a palavra diz? Que Deus, através das mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Para mim já estava muito bom só milagre, agora extraordinário ficou ainda melhor. Porque o que Deus está mostrando através da sua palavra, uma realidade espiritual. Agora, para pensar. Como a igreja nasceu? Fala para mim, como que a igreja nasceu? Não é para repetir a pergunta, é para responder. Como que a igreja nasceu? Através do derramar do Espírito. Deus quis iniciar a igreja com toda essa realidade espiritual sobre ela. Eu volto a repetir uma frase que eu falei anos atrás e já tomou uma proporção, né? Mas a igreja não se abre, se nasce. E pela ação do Espírito. Quando você abre, o máximo que você vai ter é filho criado. Mas quando o Espírito se manifesta, os filhos são gerados. Aleluia! E o lugar pode ser transformado. E o lugar pode ser ressignificado. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Fique de pé comigo, fique de pé comigo. Porque essa é a manhã gloriosa. É uma manhã de nós vermos o barulho do Espírito gerando seus filhos.